Olá, Marcelo Machado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Sr. Antônio Nofre. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Silvano Braga. Sejam todos muito bem-vindos. Fabiano Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Rosângela, boa noite para você. Boa noite também, Joana Bandeira. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Adriana Dantas. E boa noite também para Andréia Dantas. Boa noite também, Marina Paula. Seja bem-vinda. Michele e Gabriel, boa noite. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Elaine Lavez. Boa noite, Álvaro, nosso companheiro de Monte Santo, e toda a sua família, especialmente a sua mãe, sejam bem-vindos. Boa noite também, Renato Leite, Lídia. Olá, Sueli e Paula, boa noite. Marilza, boa noite, seja bem-vinda. A gente sabe, né, Rosângela, a correria nossa do dia a dia acaba realmente nos impondo aí algumas limitações, mas com certeza está sempre aqui na nossa mente, no nosso coração e nas nossas orações. Boa noite, Anita e Clarindo. Boa noite, Valdete. Boa noite, Catarina Moreira. Olá, Aninha e Adriano Borges. Joana Camargo. Olá, Andréia. Ercília Machado. Oi, Dúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Claudionor e Eliane. Selma e Udinho, sejam bem-vindos. Rosângela, gratidão é sempre nossa, com certeza, e é um prazer imenso. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Olá, Marcileia, Luciano e Guilherme, boa noite para vocês. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Luísa, boa noite para você, para a Dona Luzia também. Boa noite, Joyce Kelly. Mariângela, boa noite também, Luciene. Olá, Lilian, boa noite, Carmen Inês. Que prazer, alegria e satisfação tê-los todos aqui conosco nessa noite. Olá, Reinaldo, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite também para a Lurdinha, para o Camilo, para a Eduarda, para o Geraldo, que reside lá com eles também. Boa noite para a Cidinha. Boa noite aqui para o Marcos Oliveira, que sempre também acompanha depois. Boa noite para a Maê. Olá, Luísa Nalim, boa noite. Espero que consiga hoje acompanhar. E está aqui na hora de nós iniciarmos, né, as nossas preces, as nossas orações, pedindo a permissão a Jesus e a espiritualidade para iniciarmos este momento, cumprimentando aqui também, né? Olá, Érica, seja bem-vinda. Patrícia Pires, Cidinha Cerise, Alisson, Patrícia Vilas Boas, Josiane, Maria Helena, Porfírio, Raquel, Renata Cristiane, Vivi Reis, essa turma que a Marcileia sempre compartilha e cobra, né, quando a Marcileia esquece, né, Marcileia? Olá, Eveline, Roberta e Gabi. Gente, vamos fazer a nossa prece então e pedirmos a permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Convido a todos vocês nesse instante, pois,
Elizabeth Matos, boa noite, seja bem-vinda. Eliane, Ricardo e Emerson, boa noite também para vocês. Gustavo Duarte, boa noite. Que nós possamos então agora nesse instante, com os nossos pensamentos elevados, procurar deixar de lado as nossas preocupações, para que nós nos ocupemos nesse instante apenas e tão somente com a nossa essência, que é a espiritual. A essência da qual nós nos dedicamos tão pouco, às vezes durante um dia. E nós temos agora alguns minutos, praticamente 20, 25 minutos, meia hora, 40 minutos, aqueles que acompanham desde o início, para refletirmos um pouco sobre algumas questões, e questões estas que terão reflexo em nós, na nossa vida, e principalmente um reflexo nos nossos relacionamentos. E nos nossos relacionamentos, queridos companheiros, principalmente com o mundo invisível que nos cerca. Que tenhamos a atenção, a concentração necessária nesses instantes, para que essas informações que serão aqui trazidas, repassadas, essas informações que serão lembradas, possam nos auxiliar a melhorar os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes e principalmente com os nossos semelhantes desencarnados. Que de paz se encha o nosso coração, para que ao ouvirmos e guardarmos estas informações, consigamos também levar com todas elas a emoção do momento em que estamos aqui vivenciando-as e aprendendo-as, porque a emoção nos ajuda a registrar na memória tudo aquilo que nós precisamos para a sequência da nossa existência e da nossa vida. Que as nossas emoções estejam em alta com o nosso Mestre amado e querido Jesus, que as nossas emoções registrem a luminosidade advinda dos planos superiores e que nesse instante atinja a nossa mente, o nosso coração e o nosso lar e se expande principalmente para todas aquelas pessoas e espíritos a quem gostaríamos de dedicar as nossas orações, a quem gostaríamos de oferecer as nossas vibrações, de modo muito especial a todos aqueles que já registraram aqui nestas nossas páginas os seus pedidos. Que todos sejam atendidos, mas, Deus, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Que bom, sempre quando nós nos colocamos assim em orações, é realmente muito bom, né, Leopoldina? Sobre a proteção de Jesus é algo fantástico. Olá, Rosana, boa noite Maria Aparecida Moraes, Sônia Vasconcelos, Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo, Elaine Oliveira, Andréia Vieira, Wagner, Arlete Naves, boa noite para vocês, Leda, Amanda Lavez. Mais uma vez a minha gratidão por vocês estarem aqui participando conosco desses nossos momentos, que eu gosto de chamar de momentos de reflexão, momentos de oração, de reflexão, de vibração, mas também momentos de aprendizado, né, Marinha? Boa noite, seja muito bem-vinda. Que nós possamos e consigamos, durante esse nosso aprendizado, nos conectarmos com a espiritualidade, para que nós tenhamos mais facilidade na assimilação das mensagens que nos são aqui repassadas. Maria de Fátima Fernandes, boa noite também para vocês, seja muito bem-vinda. Luzia Maldi, olá. Daniele Diamantino, isso, vamos chegando. Salete, Márcio e Gustavo, sejam também muito bem-vindos. Vão chegando e nós já vamos aqui adentrar a nossa leitura e estudo da noite de hoje, sexta-feira. É dia exatamente de nós continuarmos a nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns, e a gente está trabalhando aqui com Kardec a questão das evocações, né, José Ricardo, seja muito bem-vindo. A questão das evocações. Olá, Marília,
prazer em tê-la aqui também conosco. A questão das evocações, como que Kardec trabalha com estas questões, né? Luísa Bonfim, boa noite. Vamos acompanhando aqui, Luísa, as nossas reflexões e tenta encaixar nesses seus próprios sonhos, se não tem também um pouquinho dessas evocações que a gente vai falar. E depois eu também por mensagem eu te respondo e posso te orientar em algumas coisas e aí a gente vai conversando, ok? Porque nós vamos ter ainda algumas aulas específicas para nós trabalharmos os sonhos, tá? E aí a gente vai poder te esclarecer e te ajudar a entender melhor como que funcionam essas coisas, ok? Olá, Natália, boa noite. Vibrações de paz também para você e para todos os nossos companheiros aí de Santa Catarina. Gente, sobre as evocações nós estamos vendo e Kardec dividiu em diversas partes. E hoje nós vamos ver, começar pelo menos a ver os espíritos que se podem evocar, como que a gente sabe, como é que essas questões realmente funcionam. E se der tempo a gente vai falar um pouquinho da linguagem, mas que nós tenhamos aqui um pouquinho de paciência e sobretudo que esses ensinamentos e esclarecimentos, Adilson Riva, nos ajude a entender no nosso dia a dia aqueles seres que nós evocamos para fazer parte da nossa vida. E muitos de nós fazemos isso inconscientemente. A Luísa Bonfim está colocando aqui a questão do sonho. Muitas das vezes, gente, nós fazemos isso através dos nossos sonhos. Nos nossos sonhos, nós convidamos, nesse período de desligamento, de desdobramento, nós convidamos pessoas a fazer parte da nossa vida. Nós convidamos espíritos a fazerem parte da nossa vida. Ou seja, nós evocamos seres com quem nós gostaríamos de compartilhar a nossa existência. Vejam, Kardec está falando aqui de evocações que ele utilizou para extrair ou extraindo conhecimentos, informações e experiências. Ele deixou tudo anotadinho para nós, para nos mostrar como que funciona a vida do outro lado ou na outra dimensão. E nós estamos pegando e ampliando, porque as questões de evocações não se referem apenas e tão somente àqueles trabalhos de grupos mediúnicos específicos, mas exatamente esse nosso dia a dia. Até tem aquela frase que muitos conhecem, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Daí eu gosto do Divaldo que ele faz uma alteração nessa frase. Diga-me quem tu és que eu te direi com quem tu andas, por conta dessa própria sintonia. Olá, Zé Troiano, boa noite para você, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Adair, boa noite também para você, seja bem-vinda. Não, São Luís, fica tranquilo, você não precisa ficar se desculpando não, gente, a gente sabe tudo direitinho aqui. Fiquem todos tranquilos com relação ao momento. O interessante é assim, nós estarmos conectados, as nossas vibrações estarem unidas nesses instantes, E é claro, as informações, essa reflexão que a gente faz, que seja importante e interessante para que todos vocês consigam assimilar e, por que não, aproveitando essas informações, esses conhecimentos, para que vocês consigam crescer, consigam progredir. Então, chegou um pouquinho atrasado? Não, depois dê uma olhada no início, veja se tem alguma informação interessante. Opa, legal, gostei, vamos. Então o objetivo nosso é esse, e essa conexão, garanto para vocês, ela já está formada, mesmo aqueles que não entram aqui no momento, o pensamento já liga, e as nossas orações nada mais é do que essa reunião de vibrações de energia que nós gostamos de espalhar para todas as pessoas. Obrigado, Luísa, por você gostar e por você contribuir com essas energias e vibrações. Nós estamos aqui trabalhando para o nosso crescimento e para o crescimento do planeta. Imaginem, várias pessoas reunidas em oração. O quanto nós estamos lançando de energias boas e positivas para esse planeta. Muitos até vão dizer, mas o planeta está numa situação... Não importa.
O importante é que nós estamos fazendo a nossa parte, nós não estamos nos deixando influenciar por essas coisas negativas que às vezes acontecem, por estes escândalos, como disse Jesus, o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, se nós estamos reunindo e nós separamos alguns momentos para essas reflexões, e vejam, são momentos diários, de segunda a sexta nós estamos aqui. São momentos, 40 minutos que a gente se dedica a pensamentos positivos. Então nós estamos contribuindo de alguma forma. Então eu não quero que vocês se preocupem com isso. E é sempre um prazer tê-los aqui. Que seja 1 minuto. Estou entrando agora no finalzinho, não tem problema. Faz parte da família e as vibrações se unem, tá? Depois teve a outra oportunidade, vê, ouve, né? Tantas pessoas ouvem depois. Então, não se preocupem com isso. Olá, Drayton, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, a gente está falando dessa questão dos espíritos que se podem evocar. E a gente começou até a ver isso no nosso último encontro, porque Kardec diz, gente, todo mundo que vive ou que está vinculado ao planeta, seja encarnado ou desencarnado, são pessoas que podem estar ou entrar em contato conosco. É a mesma coisa, nós estamos aqui no planeta. Vocês não podem entrar em contato com qualquer pessoa, principalmente hoje, por conta dessa tecnologia. Eu quero falar com o presidente dos Estados Unidos. Vai lá, descobre o zap dele, manda o zap. Às vezes não vai ser ele, mas ele vai ter uma assessoria que vai responder. Dependendo do que for, a notícia vai chegar até ele, a mensagem vai chegar até ele. Então, nós temos essa facilidade. E principalmente quando se trata de espíritos que não possuem a barreira do corpo físico. Então, Kardec vai dizer que tanto os espíritos que são considerados superiores, quanto aqueles que são considerados inferiores, todos eles podem se comunicar. O único detalhe é que, o espírito está em condições de comunicar-se, foi autorizado pela espiritualidade superior. Por quê? Porque existe todo um planejamento também em todo esse processo, né? Alessandra, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, existe todo um planejamento, existe uma organização no mundo espiritual. E se existe uma ligação neste mundo espiritual, se existe um trabalho no mundo espiritual, uma organização, tem determinados casos que não vai ser permitido. Mas não vai ser permitido, pode ter certeza, existe algum motivo, e a gente já vai falar desses motivos que o próprio codificador vai elencar alguns a título de exemplo aqui para nós. Então, todos podem se comunicar. Temos que ter essa permissão daqueles organizadores, daqueles que estão realmente em condições de saber e principalmente estão mais conectados com as leis universais, e essa conexão permite-lhes maior clareza para poder dizer e saber, olha, esse aqui pode, esse aqui não convém, é melhor a gente deixar. Então, nós vamos ver alguns obstáculos que são individuais e também alguns obstáculos que são circunstanciais, são as próprias circunstâncias que impedem. Por exemplo, o que Kardec vai trazer aqui para nós? Primeiramente, me permita aqui cumprimentar Eliana Cristina, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Mais uma companheira nossa aqui de São José do Rio Preto, né? Olá, Marina Pereira, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Então, o que Kardec coloca aqui como a título de exemplo? Repito, a título de exemplo, nós vamos ter aqui algumas ocupações ou missões de determinados espíritos que vão nos impedir de ter contato com eles. Sim. Ora, se determinado espírito está em algum tipo de tarefa, está cumprindo alguma missão, ele não vai deixar a sua tarefa e a sua missão para vir e se comunicar conosco. Então, a gente tem que respeitar. Há um limite aqui. Agora, vamos dizer, aproveitando Kardec, gente, tem uma missão ou tem algum tipo de ocupação. Muitas das vezes o espírito não pode atender naquele momento, mas ele pode numa outra oportunidade atender. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, qual é o objetivo principal deste próprio contato? Ora, se nós estamos num grupo, a nossa reunião é séria, o nosso objetivo é sério, é edificante. A espiritualidade, ela vai falar, olha,
por enquanto, nesse momento, ele não pode. Mas numa outra oportunidade vocês podem evocar que aí ele vai aparecer. Que aí ele vai vir trazer a sua mensagem. Quantos não aconteceram exatamente isso com Kardec naquela oportunidade? Né? Olá, Reinaldo, boa noite, seja muito bem-vindo. Reinaldo, Oscar, boa noite também para Luana e para Kelly, sejam bem-vindas. Então, nós temos que entender que determinados espíritos estão em determinadas missões ou estão ocupados com alguma coisa e não podem se afastar daquilo. Naquele momento que você está chamando, pode ter certeza que eles não virão. Ok? Um outro exemplo que Kardec cita é a própria questão, a condição espiritual do espírito. O que ele quer dizer com condição espiritual? Gente, estou evocando um espírito. Eu sei qual é a condição em que esse espírito está. Nós estávamos comentando aqui ontem sobre a comemoração dos mortos e funerais. Salvo engano, a própria Mariinda fez um comentário. A gente não sabe, tem espíritos, gente, que eles desencarnam e eles precisam passar por um período de tratamento no plano espiritual. Muitos deles vão encontrar-se adormecidos. Podemos até dizer, quase que, me permito essa expressão, só para vocês entenderem, como se fosse num estado de coma no mundo espiritual. Por quê? Porque se eles despertarem lá sem todo um preparo, sem todo um tratamento, eles infelizmente não conseguirão manter o equilíbrio para a sequência desta nova vida. Então muitos deles precisam ficar adormecidos, como em estado de coma, e a gente não sabe o tempo que isso pode levar. Então, aquele espírito, se vocês evocarem, ele vai ter condições de vir até vocês? Não. Ah, mas um espírito, Edson, no mundo espiritual, ele pode estar e permanecer dormindo? Sim. Ele pode permanecer, principalmente se for necessário, porque, gente, assim como funciona aqui no mundo físico, o sono, ele é reparador. Porque durante esse período de sono, muitas das vezes o espírito está ali naquela inércia, naquela tranquilidade, ao passo que ele pode se agitar em determinados momentos ou situações. Tá? Vou citar aqui para vocês o exemplo que aconteceu conosco nesse período que a gente estava internado. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Aquela questão que envolve a intubação nos casos de Covid e a condição dos espíritos. Várias vezes o médico chegou e disse para minha família, avisava no áudio, os exames estão ruins, mas amanhã que chegar lá eu vou ser obrigado a entubá-lo, exatamente. E aí ele chegava lá, aí a gente conversava, ele via que a gente estava calmo, estava tranquilo, e ele falava, não vai ter necessidade. Exatamente por quê? Porque a tranquilidade estava ajudando nesse processo de tratamento. Agora vocês imaginem um espírito ou uma pessoa que está muito agitada. Às vezes você tem que acabar induzindo-a de uma certa forma a um coma para que ela possa e o seu organismo possa absorver melhor toda aquela medicação e o tratamento ser feito. Então, espíritos nessa condição não tem como, se você evocar, eles virem. Por quê? Porque você vai, infelizmente, estragar a vida ou a recuperação deste espírito. Ok? Então, Kardec fala, dependendo da situação espiritual, melhor não. Ou imagine um espírito muito revoltado. Ele desencarna e às vezes você até acha que ele era uma pessoa muito boa e tal, mas intimamente ele trazia consigo uma revolta contra Deus, contra o mundo. Vocês imaginem, se você evocar esse tipo de espírito, qual não vai ser a sua decepção diante daquilo, e você então, inclusive vai até desacreditar, não, isso aqui não é aquele espírito, isso aqui não é fulano, ele nunca foi assim, ele nunca agiu dessa forma, ele não falava dessa forma. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Kardec fala, de acordo com a situação, realmente não vai haver essa permissão para que eles venham. Acontece muito, gente. A gente tem conversado aqui, até me permita, Érica, citar o seu exemplo, que a Érica tem sempre compartilhado e se aberto aqui, conosco, abrindo-se conosco durante esses nossos encontros.
Tem muitas situações aqui, não vou dizer que seja o seu caso, tá, Érico? Fica tranquilo, mas só me permitindo, que nós perdemos entes queridos e a gente não sabe a verdadeira situação desses entes queridos. E aí a verdadeira situação que eu quero dizer não é somente dessa necessidade. Imaginem se você perde alguém querido e você está aqui, de uma certa forma, não se conformando com a situação. Aí de repente a espiritualidade permite, numa evocação, ainda que seja uma evocação mental, que você faz na sua casa, que você faz, né, Luísa Bonfim, ali durante o seu sono, os seus sonhos. Imagine, você evoca, o espírito vem. Como é que aquele espírito vai lidar com aquela situação e principalmente com aquele desespero? Provavelmente vai acabar o quê? Abandonando o seu tratamento e a sequência da sua vida no mundo espiritual para querer ficar próximo do seu familiar. Ou seja, ele não tem condições espirituais adequadas. E eu vou citar um caso muito conhecido. Lembram o André Luiz? Gente, André Luiz, ele ficou um tempo no mundo espiritual, ficou nas regiões inferiores, foi socorrido. Depois de um tempo falou, eu quero visitar meus familiares. E a espiritualidade até falava, não, calma, ainda não tem tempo, espera um pouquinho. Tá? Até que ele insistiu tanto que eles falaram, tá, você quer ir? Então, beleza. Tá? Permitiram a vinda dele. E, abrindo parênteses, cá para nós, eu acho que permitiram a vinda dele exatamente para ele ter uma lição e mostrar para nós, escrever para nós. E aí o que aconteceu? Quando ele chega e ele se depara com aquela situação, a sua esposa já com um outro marido, ele não conseguiu aceitar aquilo com resignação. Ele começou a se revoltar e logo, quem assistiu o filme percebe, ali ele já começa a sair e a atmosfera ao redor dele começa a mudar. Enquanto ele não recuperou a sua tranquilidade, a atmosfera não mudou, ficou aquela atmosfera negra. Então imaginem só a situação, a condição espiritual dele não era uma situação que lhe permitia isso. E ora que não eram os familiares que estavam evocando, era ele que desejava vir. Então, é um detalhe que Kardec coloca, gente, que é muito interessante. Um outro obstáculo que o codificador coloca é sobre o estado de materialização do espírito. Sim, gente, estado de materialização, e aqui se me permitam, eu vou colocar tanto do lado positivo quanto do negativo. Vocês imaginem um estado de materialização quase que inexistente. Sabe aqueles espíritos que não tem quase que nenhuma ou pouquíssima influência da matéria? Geralmente eles estão num plano mais elevado. Para eles virem até nós, e principalmente para nós conseguirmos vê-los, nós vamos ter uma certa dificuldade de ver, de reconhecer. E principalmente, se for no período de sono, de nós lembrarmos disso, vai ser algo muito complicado e delicado, pela situação de desmaterialização do espírito. Ao passo que o reverso também é verdadeiro. Se a materialização for muito forte, um contato com a matéria pode exatamente atrair e não deixar o espírito ir embora. Tem muitos espíritos que são evocados, entre parênteses, e aí vamos citar o exemplo, através de vícios. Através de vícios, você acaba lembrando de determinada pessoa, de determinado espírito que já desencarnou, aí ele está muitas das vezes vagando ou não está totalmente preparado, ele vem, se aproxima e através dessa aproximação e da sintonia, muitas das vezes ele acaba te induzindo a um vício que você tem, que está latente, e ali ele acaba se unindo a você e ficam os dois, durante o restante da vida, infelizmente, usufruindo desses prazeres materiais. É o que a gente percebe muito nas obsessões. Aí fulano fala assim, nossa, mas aquela pessoa não tinha isso, foi só depois que o fulano, que um parente desencarnou, aí de repente ele começou a viver e parece que é igualzinho o outro. Muitas das vezes pode estar havendo exatamente essa influenciação.
Por quê? Porque o nível de materialização ele é muito forte e, infelizmente, houve uma evocação e através dessa evocação, como se diz, a situação acabou permitindo que ficassem juntos. Então, não foi uma evocação, vamos assim dizer, providencial e principalmente para auxiliar as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. Repito, todos podem ser evocados. Tanto que estão em situação boa, quanto aqueles que não estão numa situação tão boa. Vai haver essa permissão da espiritualidade, mas também vai existir a questão do livre-arbítrio de todos os envolvidos. E aí a gente sabe que dentro desses aspectos das leis divinas, muitas questões são permitidas por Deus para que juntos possam buscar essa reconciliação e principalmente a reconciliação com as leis naturais e divinas. A Érica coloca aqui, a gente não sabe, né, Érica? A situação é realmente muito particular, né? Muito peculiar. Então é difícil e complicado nós sabermos, né? Mas a gente recebe notícias, com certeza a gente recebe notícias. Mas mesmo as notícias que você receber, Érica, sempre, eu costumo dizer, siga o seu coração, a sua intuição, tá? Seu anjo da guarda sempre vai conversar contigo, busque essa confiança nele, porque às vezes notícia você vai receber de tudo quanto é jeito, e cada um vai falar, ele está assim, o outro está assado. Cuidado com isso, eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque nós sentimos, nós temos condições de sentir. Nós vamos ver aqui, Kardec vai falar, quando há essa evocação de familiares, gente, é algo assim que além daquilo normal que nós já sabemos e conhecemos, ainda existe aquele sentimento que os une. Então, talvez ninguém melhor do que você para poder saber como eles estão. Então, cuidado, às vezes um monte de gente vem falar muitas coisas para você, mas escute sempre o seu coração e principalmente o seu anjo da guarda, tá? Aí, além, né, dessas causas que nós acabamos de citar, que são causas individuais relacionadas com o espírito, Kardec ainda traz aqui também a título de exemplo, porque isso aí pode ter outras distintas, né? Tânia Padilha, boa noite, seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco sempre. A questão relacionada a fatores externos, e aí, porque eu falei da evocação e da evocação de uma forma geral, genérica, seja num grupo ou seja conosco no nosso dia a dia, na hora que a gente está dormindo, não importa. Mas agora tem os fatores externos, né, que Kardec diz que influencia. E aí a gente se volta mais, podemos assim dizer, para reuniões mediúnicas. Sabe assim, aquelas reuniões de psicografia que às vezes acontece, o pessoal fala, poxa, eu vou atrás e tal, eu quero buscar uma notícia de um familiar, aquela coisa. Kardec vai dizer o seguinte, olha, como influências externas, nós podemos ter aqui a qualidade dos médiuns. Pode ser que aquele médium não esteja em condições de receber e de passar uma mensagem que aquele seu familiar ou aquele espírito esteja querendo lhe passar. Eu já comentei aqui com vocês, e fica muito claro lá no livro Voltei, do irmão Jacó, quando ele fala que, né, chegou lá tal, que para poder, através do Chico, passar uma mensagem, e aí ele foi percebendo como é que funcionava a situação. Por exemplo, André Luiz, para começar a psicografar através do Chico, ele teve que ficar um bom tempo do lado do Chico, exatamente para poder... Aí eu vou dizer, será que seriam as qualidades do Chico? Provavelmente não, porque o Chico tinha qualidades mediúnicas fantásticas. Mas vocês já imaginaram a fila de gente que tinha mensagens para passar através do Chico, exatamente pelas suas qualidades e características? E mesmo assim, ainda há necessidade de uma afinidade fluídica entre eles. São questões energéticas que nós não estamos aí muito acostumados a falar, tá? Ou pelo menos a saber e a estudar. Mas isso pode interferir. Então você vai numa reunião, eu não recebi a comunicação de um familiar. Pode ser o quê? Pela situação e pela condição do médium. De novo,
causas externas, não é individual, o próprio espírito, mas muitas das vezes do médium, tá? A Aninha tá até colocando, né, Aninha? Chegam até a pedir para a ente querido vir buscá-lo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas evocações ou esse tipo de evocação. Uma outra coisa que, com certeza, Wagner, essas companhias são muito perigosas. Outra coisa que Kardec fala que também uma interferência externa nesse processo de comunicação é com relação ao meio onde isso pode vir a acontecer. Gente, nós vamos falar, nós já falamos um pouco, mais para frente tem alguns outros pontos que nós vamos tocar, a questão da preparação para determinadas coisas. Para a comunicação mediúnica, também. Para que um ente se comunique com você, também precisa e existe a necessidade, olá Fátima Dove, de um trabalho da espiritualidade para que o meio seja adequado. Então é o seguinte, você tem, boa noite Valéria Cruz, seja bem-vinda, você tem a permissão para contactar com um ente querido seu que já desencarnou e está no mundo espiritual. Tem alguns casos que a espiritualidade vai trazer o espírito. Por quê? Porque naquele ambiente onde vocês se encontram é possível. Ou, não, eu vou levar lá numa casa espírita porque ali também é um ambiente preparado, aquela equipe é uma equipe preparada, então não vai trazer nenhum tipo de dificuldade ou transtornos. Mas, gente, tem alguns desses encontros que a espiritualidade faz o contrário. Ela pega o encarnado, principalmente durante o sono, e leva ele para um local no plano espiritual, para lá eles encontrarem com o seu ente querido. Isso é só para mostrar para vocês que, como diz Kardec, o ambiente, ele também interfere em todo esse processo, ele interfere nessas comunicações. São influências externas que ele coloca, mas que são importantíssimos. Mas por que eu não consegui conversar com meu familiar? Porque o ambiente às vezes não estava adequado, não estava propício. Boa noite, Helena Coelho, seja bem-vinda. Então, fator externo que influencia. E também, só para a gente fechar essas influências, tanto individuais quanto as externas, até mesmo porque a gente já está aqui no final do nosso horário, Kardec vai falar dos objetivos que se tem em vista nessa evocação. Nós estamos evocando os espíritos com qual finalidade? Para que você está chamando um espírito para conversar contigo? Curiosidade? Satisfação do próprio ego? Você quer matar uma saudade que é sua? Então veja, qual que é o objetivo? O que você quer com tudo aquilo? A gente precisa entender. E esses objetivos, como diz Kardec, eles são até exteriores. Sim, são fatores exteriores que vão interferir. E o objetivo, e aí sim, se eu estou dentro de um grupo, vai ser analisado o objetivo daquele grupo. A gente falou, e Kardec cita aqui, o meu grupo aqui, o Kardec falando, meu grupo aqui é sério, a gente não está aqui por curiosidade, a gente está aqui para trazer as informações deste mundo espiritual, desse mundo novo que se descortinou para nós, para a gente deixar aqui escrito e principalmente para a gente passar para a posteridade como que é. Nós estamos tirando um retrato, uma fotografia do mundo espiritual e nós vamos deixar esse retrato aqui escrito para as pessoas. Era o objetivo de Kardec. Agora, qualquer um de nós, numa evocação, qual é o objetivo que nós estamos tentando alcançar? Por que seguraram o máximo possível a visita de André Luiz aos seus familiares? Gente, a princípio, porque não tinha objetivo, vamos assim dizer, engrandecedor. Não tinha. Qual que era o objetivo? O objetivo de André Luiz era satisfazer a sua curiosidade. Eu quero saber como que os espíritos estão, como que os meus familiares estão. E a espiritualidade foi tentando cercá-lo, de todas as formas para ele não se decepcionar.
E isso é algo que aconteceu de lá para cá. E agora, estou falando de nós, evocando daqui para lá, da mesma forma. Se nós vamos evocar, se nós vamos trazer alguém para poder conversar conosco, a gente precisa identificar os objetivos. E principalmente, se os objetivos não forem elevados, se os objetivos não forem nobres, se forem objetivos egoísticos, não, eu estou pensando em mim, só eu, infelizmente, a gente vai, às vezes, se decepcionar e ficar triste, achar que é espiritualidade, mas não é espiritualidade, somos nós. Por quê? Porque ainda alimentando o egoísmo, nós não pensamos no conjunto, nós não pensamos nos próprios espíritos que nós estamos evocando, e aí automaticamente vai haver sim, se no plano espiritual superior, uma negação. Não, você não pode, vocês não estão preparados, e principalmente a gente vai ter que segurar mais um pouco. E aí, é claro, aprender, tentar extrair de tudo isso uma lição. Então tá vendo como que as coisas são interessantes e não são assim fáceis e do jeito que a gente quer? Existe uma organização, existe um planejamento, e o que a gente está fazendo aqui nesses nossos estudos, ou nessa nossa leitura e estudo, é exatamente tentar identificar todos esses planejamentos, exatamente para que fique cada vez mais fácil, e com o nosso entendimento a gente vai buscando formas de se melhorar, para aí sim nós temos facilidade de conquistar tudo aquilo que nós quisermos. Por quê? Porque as coisas que nós quisermos, os nossos desejos, vão estar muito mais alinhados com a providência divina, com as leis divinas, e é claro, com esse objetivo, vamos assim dizer, cercado, iluminado pelo próprio amor, o amor verdadeiro, que faz com que todos cresçam, tanto os que estão aqui evocando, quanto aqueles que estão lá sendo evocados. Gente, terminamos aqui, aliás, até ultrapassamos um pouquinho, como sempre, né? Eu acabo ultrapassando um pouco dos limites do nosso horário. Mas, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, esse carinho, essas manifestações de vocês aí são maravilhosas, e esse grupo, que a gente possa persistir e perseguir todos esses objetivos, que é exatamente de aprender cada vez mais, de elevar esse nosso nível de conhecimento, e como diz a Joana, que Jesus esteja conosco, que nós possamos trazer Jesus para a nossa própria realidade e ter uma vida, uma caminhada, uma trajetória muito mais feliz e mais, com certeza, fácil de ser trilhada. Muita paz a todos, excelente final de semana e até o nosso próximo encontro.